Você já viu hoje ali que o tema da nossa mensagem hoje, a gente vem falando semana após semana sobre o amor, E é bonito falar sobre o amor, é gostoso. Servir em amor, cuidar em amor, compartilhar em amor. Nós falamos suportar em amor, nós falamos sobre o amor de Deus. E hoje eu quero falar sobre não amar. Amém? Amém ou não amém? Hoje eu quero falar sobre não amar. E 1 João capítulo 2 vai falar isso para a gente. Não ameis ao mundo. Não ameis ao mundo. Meditaremos um pouco sobre essa palavra. Abre para a gente lá em 1 João capítulo 2. A gente vai ler do 15 ao 17. João capítulo 2. Só reiterando aqui um convite que a Paty fez. Então, no próximo sábado será o nosso encerramento, o último culto dos jovens adultos do ano. Como todo ano a gente faz. A gente sempre para uma semana antes do Natal Aleluia, porque a igreja começa com várias atividades e fica muito puxado, muito cansativo e também muito concorrido. Então, a gente sempre libera as últimas 2 semanas, né, de dezembro, para que nós possamos nos envolver com o que a igreja está fazendo. E aí, como muita gente pega férias, a gente então retorna no 3º sábado de janeiro. Então, você é nosso convidado a sábado que vem participar do nosso encerramento. Faremos aqui uma grande festa. Você vai chegar, você vai ver que vai estar bem diferente aqui. E eu não vou dizer que é para você vir mesmo ver, pelo menos verificar. E aí a gente espera você também no dia 18 de janeiro. Amém? Eu acho também, Paty, que todo mundo está meio triste hoje, meio cansado. Eu sei que o ano é cansado, a gente não aguenta mais, né? Chega no final do ano, a gente quer um dia, alguns dias de respiro e tudo. Mas, gente, já que estamos aqui, né? Vamos soltar uns aleluia, uns amém. Que não é... Aí, ó. Diz assim, na versão, eu vou ler na NVI hoje, tá? Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Amém? Vamos falar de novo essa parte final do versículo 17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Pai, obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra que foi lida. Obrigado, Pai, pelas mensagens que têm vindo ao nosso coração. Obrigado, Pai, porque nós temos sido, sim, motivados a compartilhar do amor e a viver esse amor. E hoje, Deus, quando a Tua palavra foi lida, agora no momento em que nós vamos estudar a Tua palavra, vamos falar sobre ela, que ela permaneça sendo a Sua palavra, viva, real, eficaz, Deus. E o desejo do nosso coração é que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração, ao ponto, sim, de transformar a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Esse texto, ele fala que o Filho de Deus não deve amar o mundo, nem as coisas que no mundo existem. As coisas que há no mundo. Só que ele não deve ser lido e nem compreendido como uma rejeição pelo mundo. Até porque João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo. Mas João está, então, nos alertando para outras coisas. João está querendo trazer algum ensinamento para nós. Importante dizer aqui que João ele estava falando para um povo, e é muito interessante, porque eu pesquisei em vários lugares, e ninguém sabe dizer exatamente para qual povo João estava falando nesse tempo.
alguns comentaristas, alguns estudiosos vão entender que talvez fosse um povo na região da Ásia, considerada a Ásia hoje. E ele discorre até esse momento, até o momento em que nós lemos, ele discorre sobre Jesus, ele discorre sobre ter comunhão com Deus e fala que Deus é a luz em nossas vidas. João vai falando. Ele fala sobre pecado, sobre confissão, sobre perdão. E ele vai falando. Ele apresenta Jesus como nosso advogado diante de Deus. Ele vai falar de um novo mandamento, amar verdadeiramente o seu irmão, o nosso irmão. Ele vai falar sobre a vitória sobre o maligno. E aí ele fala aqui sobre o fato de não amar ao mundo. E ele então nos ensina que nós devemos ter uma vida de renúncia. E eu achei muito curioso, porque ele fala coisas específicas para quem já conhece a verdade. São coisas específicas. E a ideia que ele passa aqui é que ele está falando em todo o tempo para pessoas que já conhecem o Evangelho. Talvez para uma igreja ou para várias igrejas, mas para povos que já convivem com a palavra da verdade há um bom tempo. E que possivelmente alguma dessas pessoas, as pessoas que compõem as igrejas, ou se ele fala para uma única igreja, para as pessoas mais antigas dessa igreja, que talvez, possivelmente, algumas dessas pessoas estavam sendo levadas pelas ondas mundanas. Estavam se deixando contagiar pelas coisas que estavam para fora da igreja. Então, eu acho importante que, nesse momento, a gente tente, em poucas palavras, já que o apóstolo João diz, não ameis ao mundo, que a gente tente definir, então, o que é mundo, nas palavras de João. A palavra grega, correspondente a mundo, é cosmos. E cosmos, ela pode ser interpretada por três palavras, em três sentidos diferentes. Primeira, e a mais conhecida, o mundo pode ser visto como, então, a Terra. O planeta em que nós vivemos. E eu montei ali um negocinho e o mundo, então, seria aquilo lá. O planeta Terra. A gente olha e fala, uau, o mundo. Mas cosmos também quer dizer que mundo pode ser a junção de todos os seres humanos juntos. Toda a humanidade junta. Você olha um mundo de gente e fala, está aí o mundo. Mas ele também tem uma outra ideia, que é um sistema. O mundo, um sistema. Entendendo o que João estava dizendo, então o mundo, nesse contexto, é um sistema maligno contrário ao sistema de Deus. Ou seja, um conjunto de valores. Assim como Deus nos apresenta, através da sua palavra, um conjunto de valores, e eu e você entendemos que a Bíblia é o nosso guia, único guia de regra e fé e prática, o mundo também apresenta um conjunto de valores, e a gente aceita ou não, a gente absorve ou não, mas é um conjunto de valores que existe. Então tem um planeta, tem as pessoas que compõem, também são, e um conjunto de valores. Um sistema maligno contrário a Deus. Então, adicionando um sentido ao outro, nós podemos dizer que mundo é um estilo de vida dos habitantes da Terra que não conhecem a Deus. E era disso que João estava falando. Era exatamente disso que João estava falando. Ou seja, se trata da apropriação do conjunto de valores apresentado por Satanás, que contrapõe o apresentado por Deus, nas suas palavras, por parte das pessoas que estavam vivendo naquele lugar. Em João, no mesmo livro de João, na mesma carta de João, em outras partes desta carta, ainda ele vai nos apresentar algumas das características deste mundo, ou algumas das características desse conjunto de valor que estava sendo colocado e que se opunha, está correto isso?
se opunha a Deus. Vocês sempre me ajudando, né? Então, 1 João capítulo 3, versículo 1, vai dizer: vejam como é grande o amor do Pai. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece, porque não o conheceu. Então, primeira coisa que João vai dizer para a gente aqui, também, além do que nós já lemos, é que a primeira característica desse mundo é que esse mundo não conhece a Deus. Primeira característica. A segunda característica vai estar no 1 João 3,13, que diz assim: meus irmãos, se não se admirem se o mundo os odiar. Não se admire se o mundo os odeia. Não se admire. Ou seja, primeiro, o mundo não conhece a Deus, a primeira característica. Esse sistema de valores não conhece a Deus. Segunda característica, o mundo é antagônico à igreja. Ele diz que eles odeiam as pessoas que conhecem a Deus. O mundo odeia. O mundo é opositor. O mundo é adversário. O mundo é contrário ao que é vivido através da palavra. E a terceira característica está em 1 João 5,19, que diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. A terceira característica é que o mundo é dominado pelo diabo. Ponto. E o apóstolo João vai ensinar essas três características na primeira carta para a gente. Que o mundo não conhece a Deus, que o mundo é antagônico à igreja, ou seja, ele vai contra o que é ensinado dentro da igreja, eu não preciso dizer isso para vocês, mas também vai dizer que o mundo é dominado pelo maligno. E a gente também sabe que isso é verdade. Importante dizer que João não demoniza todas as coisas criadas por Deus. Antes, no versículo 16 que nós lemos, ele nos apresenta exemplos. 3 exemplos de coisas que há no mundo que são absorvidas pela vida das pessoas que acabam esquecendo de viver a palavra. Ou acabam deixando de viver a palavra. O que existe no modo de vida daqueles que não conhecem a Deus. E é disso que João está falando o tempo todo. E o versículo 16 vai falar que então existe a cobiça da carne, que é a concupiscência da carne, os maus desejos da natureza humana, o desejo da nossa natureza caída e pecaminosa. Ou seja, algo que vem de dentro para fora. Você está cansado de saber que nós somos pecadores, que nós somos limitados e que facilmente nós caímos, porque dentro de nós existe uma porção, não é verdade? Uma porção que veio desde o início, quando Adão pecou, ele fez com que eu e você nos tornássemos pecadores. Então, quando Jesus veio, nós recebemos a graça e a salvação. Mas, dentro de nós ainda existe algo que a Bíblia chama de velho homem. E se a gente bobeia, o velho homem aparece, o velho homem toma a frente e a gente faz algumas coisas. Então, quando ele está falando da concupiscência da carne, é uma tentação que vem de dentro. Eu e você temos isso dentro de nós. A gente pode dominá-lo. A gente pode abafá-lo, se a gente deixar que o Espírito comande a nossa vida. Mas é uma tentação que vem de dentro. E ele continua falando, então, agora da cobiça dos olhos, que é a concupiscência dos olhos, a vontade de ter o que agrada os olhos, ou seja, as tentações que surgem, essa não de dentro para fora, mas de fora para dentro.
Quando a gente olha alguma coisa e deseja. Quando a gente olha o que o mundo pode nos oferecer e deseja. Quando a gente olha e traz para a nossa vida. É disso que ele está falando. E ele também vai falar sobre a ostentação dos bens, que é então a soberba da vida, o orgulho pelas coisas da vida, uma arrogância relacionada com as circunstâncias externas, que pode ser então riqueza, posição, status, qualquer coisa que nos coloque em evidência. Está muito ligado com o primeiro, porque todos nós temos um botãozinho dentro de nós que se dá uma infladinha, a gente já acha que está podendo. E a gente acaba esquecendo de muita coisa. E ele vai falar sobre a cobiça da carne, sobre a cobiça dos olhos e sobre a ostentação dos bens. Os desejos humanos são, por parte da criação, eles não são totalmente maus, certo? Deus nos fez, quando ele fez o primeiro ser humano, ele falou assim, poxa vida, isso é muito bom. É muito bom. Nesse momento, não existia isso. Não existia essa, como é que eu posso falar? Tem uma palavra que eles usam muito aí, enfim. Mas não existia essa essência, né? Essa essência maligna dentro do ser humano. A maldade não existia. Então, o ser humano, ele era puro. E Efésios vai dizer isso. O ser humano era puro. Ele não tinha sujeira. Ainda que tivesse alguém do lado dele, ele não ia querer o que aquela pessoa tinha. Não, porque ele era puro. Mas, num determinado momento, esse mal entrou no coração do ser humano. E nós precisamos, então, ser dominados pelo Espírito e não pela carne. Porque aquilo que vem do Senhor é bom. Aquilo que está no Senhor só vai trazer benefício para a nossa vida. E uma primeira pergunta para a gente pensar: como você percebe essas três coisas agindo na sua vida? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens. E eu quero, antes de entrar nos pontos aqui, comentar uma ilustração que eu li um dia e eu achei muito interessante. Conta que uma moça ganhou um grande valor, uma herança, talvez. E ela ganhou esse dinheiro e, logo que ela ganhou, ela descobriu, então, que ela podia ajudar as pessoas que não tinham recurso. Ela queria, então, ajudar muitas pessoas. Mas ela sabia, porque ela sabia de onde ela tinha vindo. Ela sabia que se ela simplesmente chegasse no lugar onde ela tinha no coração de ajudar, e se apresentasse como alguém disposta a ajudar, talvez criasse uma barreira entre ela e as pessoas não fossem aceitar quem ela era, por causa da riqueza que ela tinha. E ela tomou uma decisão. Ela pegou todo o dinheiro que ela tinha e ela escondeu num lugar. Ela escondeu num lugar e foi até o lugar que ela queria cuidar daquelas pessoas. E a intenção dela, então, era ela fazer parte daquele movimento, daquelas pessoas, daquela cidade. E ela foi para lá, ela alugou um lugar, ela começou a trabalhar, e ela tinha na cabeça dela ficar um tempo ali, vivendo com aquelas pessoas e vivendo como aquelas pessoas. E o tempo foi passando, e ela se envolveu, ficou conhecida. Por muitas vezes as pessoas chegaram a ajudar ela pela falta de necessidade que ela tinha, pela falta de condições que ela tinha, pelas necessidades que ela vinha a passar. E ela acabou se tornando uma daquelas pessoas. Quando ela percebeu, o tempo tinha passado. E ela foi procurar o dinheiro e ela não achou mais o dinheiro dela. Ela não achou. Tentou falar com pessoas, mas nem recurso ela tinha para correr atrás e ela simplesmente perdeu aquele dinheiro. E ela acabou tendo que ficar naquele lugar, vivendo daquele jeito. E aquela moça, ela acabou sucumbindo a algo que era desejo do seu coração.
Qual que era o desejo do coração dela? Não era um desejo ruim, era de ajudar as pessoas. Mas ela, trazendo para o contexto que a gente está falando, possivelmente ela não tinha perguntado ao Senhor se aquilo era para fazer. E ela fez por suas próprias forças, pelas suas próprias vontades. Trazendo para a nossa vida, todas as vezes que nós agimos por impulso, sem perguntar ao Senhor se é plano, se é para fazer, ou é para não fazer, a gente acaba se distanciando. E assim como a moça dessa história, nós acabamos nos transformando naquilo que nós desejamos. Portanto, querer ajudar se tornou um deles e se perdeu. Essa ilustração parece uma ilustração boba. Talvez você olhe assim, capaz que eu vou fazer isso. Mas sabe, quando a gente fala do mundo, nós fomos chamados para evangelizar o mundo. Mas nós temos que chegar ao mundo como nós somos. Nós não temos que mostrar para o mundo uma coisa que nós não somos. Se nós recebemos Jesus, nós temos que levar Jesus. Se nós recebemos vida, nós temos que levar a vida. Se nós recebemos a esperança, é a esperança que nós temos que levar. Nós não precisamos mudar, nos caracterizar para que o mundo nos aceite. Não, o Senhor está conosco e Ele vai nos levar aonde nós precisamos ir. A história diz que essa moça ficou condenada àquilo que era desejo do coração dela. Foi para ajudar e acabou ficando no meio. O que é amar ao mundo? Neste caso, não é amar a terra, não é não amar a terra, não amar a humanidade, como eu já falei. É claro que Deus espera que eu e você amemos as pessoas. Nós precisamos amar, é bíblico. Não é vontade de Deus que a gente não ame o nosso planeta. Não, nós devemos amar, devemos cuidar, como Ele mesmo ama. Amar o mundo trata-se de amar o estilo de vida dos habitantes da terra, que não conhecem a Deus. Querendo, então, viver esse conjunto de valores distorcido que nos é apresentado constantemente. Entregando-se, então, a desejos, às tentações e às arrogâncias. Nós nos confundimos com aquilo que é jogado. Um exemplo disso, eu estava pensando, como é que a gente pode exemplificar isso? E eu fiquei imaginando a gente passando na frente de uma banca de jornal, ou banca de revistas, né? E ali cheio de revistas, onde eles mostram muitas festas, muito luxo, muita bagunça. E aí, trazendo para esse contexto, eu imagino que o que o apóstolo João está falando para a gente é assim, olha, quando você olhar esse tipo de coisa, você não tem que desejar isso. Você não precisa desejar aquelas coisas, desejar aquela vida, desejar aquele universo. Não. A palavra de Deus diz que nada nos faltará. Nada nos faltará. Basta que a gente se entregue. Basta que a gente confie. Basta que a gente deixe Ele guiar as nossas vidas. Porque nós somos atraídos pelo que nós vemos. Desde Gênesis capítulo 3, quando a mulher viu o fruto e viu que era bom. Lhe pareceu bom e ela caiu. Lhe pareceu bom e Adão caiu. Lhe pareceu bom. E como diz o poeta, nós estamos sofrendo até hoje. Porque um dia alguém olhou alguma coisa e lhe pareceu bom. Por que então não amar o mundo? Quais são as razões que João vai nos ensinar básicas para que não amemos esse mundo? E o versículo 16 vai dizer, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É simples. Se amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem ama o mundo não ama a Deus, ou seja, demonstra que não o conhece. E Tiago 4:5, Tiago 4 e 5, vai trazer um texto muito forte, mas muito verdadeiro. Presta atenção. Ele diz assim, adúlteros,
Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras dizem que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Nós precisamos reconhecer quem nós somos. Ou nós amamos a Deus, ou nós amamos ao mundo. Mas ele continua. O versículo 16 ainda vai dizer que tudo o que há no mundo não provém do Pai, mas do mundo. Volto a dizer que aqui ele está falando de um sistema de valores, um conjunto de valores. Esse conjunto de valores que a gente vê e que a gente presencia não foi feito por Deus. É consequência de um erro que chamou outro erro, que chamou outro erro. E a Bíblia vai dizer que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Quando a gente vai incorrendo nos erros, os erros vão aumentando, vão aumentando. E desde o início, o ser humano, como eu e você, tem errado. Tem errado. Muitos tentando acertar. Mas alguém um dia disse que o inferno está cheio de pessoas com boas intenções. E a gente precisa aprender isso e reconhecer onde estão também os nossos erros. Então ele vai dizer que tudo o que há no mundo não provém do Pai, mas do mundo. O mundo não tem nada a ver com Deus. E Deus não tem nada a ver com o mundo. Volto a dizer, no sentido de valores. O que vemos hoje em nossa sociedade é o reflexo de um mundo caído, dominado por Satanás. Vemos o mal imperando. E é importante a gente dizer que o mal não foi criado por Deus. O mal ele surgiu nas criaturas de Deus. Em Satanás, um anjo caído, nos anjos que caíram junto com Satanás, no ser humano. O mal nasceu nas criaturas. No momento em que a criatura tentou ser, quis ser igual a Deus, algo brotou dentro dela. E o mal esteve ali. Depois, enganando o homem, fez com que o homem caísse. E o mal foi tomando outras formas. E aí a gente olha, a gente liga a TV e a gente vê tanta maldade. De todo tipo, tamanho, cor, para todos os gostos, como diz. Mas existe mal a todo o lado. Mas o mal nasceu do livre-arbítrio que Deus deu à criatura. A criatura não soube administrar aquilo que Deus deu. As coisas do mundo, na verdade, são más, são imperfeitas, são desagradáveis, apesar de aparentemente parecerem boas. Elas não se apresentam más para nós. Elas não se apresentam amedrontáveis. Não, elas se apresentam muitas vezes doces. Se apresentam muitas vezes bonitinha. Se apresentam muitas vezes com uma certa elegância. As coisas do mundo não são doces na boca, mas amargas no estômago. É dessa forma que nós consumimos a maldade que existe no mundo. Elas são doces no início, mas são amargas no estômago. E o versículo 17 vai dizer que o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo é passageiro. A gente sabe disso. Ele irá acabar. Então, diante do que a Bíblia nos ensina, nos apresenta sobre esse mundo passageiro, nós precisamos atentar para os dois únicos caminhos. E volto a dizer, os dois únicos caminhos que nós podemos seguir depois dessa vida. Só dois caminhos. O primeiro, entendendo que a vida neste mundo é passageira e logo após ela teremos que acertar as nossas contas com Deus, e é bíblico isso. Se estivermos agarrados ao sistema de valores deste plano, o que vai acontecer? Quando Jesus voltar, nós não vamos. Quando Jesus voltar, o destino será então o inferno,
o destino será então o lago de fogo. Se quando Jesus voltar, nós estivermos agarrados com o sistema de valores que são pregados, que é pregado nos nossos dias, esse será o nosso fim. Segundo, entendendo que esta terra é caída e que esse mundo é passageiro, com o seu sistema, com esse sistema maligno que está sendo apresentado na nossa era, no nosso tempo, ele irá acabar mesmo assim. E 1 Pedro 3,10 vai dizer assim, ó, o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo o que há nela será desnudada. E Apocalipse 21, do 1 ao 4, diz assim, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E ele enxugará todos os olhos, toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Se, em primeiro lugar, as pessoas que estiverem agarradas ao que o sistema de valor deste mundo prega, se o destino deles é o inferno, o lago de fogo, para longe do Senhor, esse segundo então vai dizer que quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem faz a vontade de Deus irá para o céu. Quem faz a vontade de Deus conhecerá a nova terra. Quem faz a vontade de Deus estará com Ele para sempre. E aí você pode perguntar assim, puxa vida, mas é tão difícil, é tão complicado, a gente vive, as coisas são lançadas sobre a nossa vida, as coisas são lançadas sobre a minha família, as coisas são jogadas através da televisão, as coisas são despejadas sobre mim. Como que eu faço para não amar esse mundo? Como que eu faço para não me envolver com esse mundo? Como que eu faço para que esse sistema de valores não faça parte da minha vida? Talvez essa seja uma pergunta nessa noite. Talvez seja uma pergunta que está no teu coração. E eu preciso dizer que eu creio que essas razões apresentadas por João, elas são suficientes. Elas são suficientes para me convencer que eu não devo amar o mundo. Contudo, sabemos que muitas vezes lutamos, como eu falei, existe um velho homem dentro de cada um de nós. E esse velho homem, ele tenta, com todas as forças que ele tem, lutar contra as verdades bíblicas. E isso é inegável, você sabe disso. Você lê a Bíblia e você fala assim, isso é bonito, mas eu não consigo fazer. Isso é bonito, mas eu não quero fazer. Eu ainda quero fazer outras coisas. Isso é bonito, mas é para outro fazer, não é para mim. Isso é para o pastor. Isso é para o líder de célula. Isso é para aquele. Não, para mim não. Eu ainda quero desfrutar desse sistema de valor. Eu ainda quero me esbaldar debaixo das coisas que ainda me trazem alegrias, ainda que momentâneas, mas eu ainda quero. É o velho homem, para não ficar machista, a velha mulher também, tá? Que tem dentro de nós, lutando contra a verdade da palavra de Deus. Infelizmente, a nossa natureza tenta encontrar subterfúgios para não viver, para justificar os nossos erros. E o que a Bíblia diz? 1 João capítulo 5,
Versículo 4 e 5 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus. Então, a partir disso, nós podemos afirmar o seguinte, que quem é nascido de Deus, ou seja, aquele que nasceu de novo, João 3,6 vai dizer, aquele que nasceu de novo, vence o mundo e não o ama. Também vai dizer, ou seja, quem crê em Jesus, vence o mundo. Quem não crê, não vence. É matemática isso. Quem crê em Jesus, vence o mundo. Quem não crê, não vence. Não sou eu quem estou dizendo, é a palavra de Deus. Também vai dizer que a vitória sobre o mundo também pode ser visto como uma evidência de um novo nascimento e da fé em Cristo Jesus. Também é uma evidência do novo nascimento. Nasceu de novo, consegue vencer o mundo. Em nenhum momento ele está dizendo que é fácil, tá? Para você não brigar comigo. Em nenhum momento ele está dizendo que é fácil. Ele está dizendo aquele que conhece. Aquele que nasce de novo. Esse consegue. Com as lutas, mas consegue. É bíblica. É Bíblia. Você tem vencido o mundo ou tem sido derrotado por ele? Eu acho que essa é uma avaliação que cada um tem que fazer e pode fazer no seu contexto de vida. Na sua caminhada com Cristo, seja isso um mês, seja isso 50 anos. Lembrando que essa palavra, o apóstolo João está dizendo para uma igreja que conhecia a verdade. Ele está falando para as pessoas que entendiam o que ele estava falando. Ele estava falando para pessoas que sabiam diferenciar o sistema de valor da verdade e o sistema de valor da mentira. Pessoas que sabiam diferenciar o sistema de valor de Deus e o sistema de valor do diabo. Ele está falando para esse tipo de pessoa. E nessa noite eu pergunto para você, como você tem vivido sobre essas coisas? Sobre a cobiça da carne? Como você tem vivido sobre a cobiça dos olhos? Como você tem vivido diante das tentações que têm surgido na sua vida, na sua história? Como que você tem olhado para o sistema de valor que o mundo tem apresentado a você, sua família? Como que você tem vivido? Qual é a avaliação que você faz da sua caminhada com Jesus? E eu quero orar com você nessa noite. Porque a palavra, ela é simples. Não ameis ao mundo. Não deixe que esse sistema de valor pregado pelo mundo te afastem da presença de Deus. Não se deixe conformar pelo mundo, como diz o apóstolo Paulo. Não se deixe conformar. É essencialmente impossível amar a Deus e amar ao mundo ao mesmo tempo. Essencialmente impossível. Então aqui é necessário fazer uma escolha. Eu e você precisamos escolher. Ou a gente ama a Deus, ou a gente ama o mundo. Ou nós vivemos com Deus, ou nós vivemos com o mundo. Ou nós somos influenciados pelas coisas que vêm de Deus, ou nós somos influenciados pelas coisas que estão no mundo. Não tem um terceiro caminho. O Filho de Deus não ama o mundo. Então, se nós queremos viver como os verdadeiros filhos de Deus, nós precisamos amar a Deus. E digo uma coisa, se a fé em Cristo Jesus estiver em seu coração, a fé em Cristo Jesus estiver no seu coração, estiver no meu coração,
É possível vencer o mundo. É possível. Eu anotei aqui os mesmos versículos de 15 a 17 da versão A Mensagem, e eu quero ler para você. Diz assim: não amem os costumes do mundo, não amem os valores do mundo. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. Praticamente tudo o que acontece no mundo, o desejo de seguir o próprio caminho, o desejo de querer tudo para si, o desejo de parecer importante, não tem nada a ver com o Pai. Tudo isso afasta do ser humano, o afasta do ser humano. O mundo e seus desejos vão passar, mas quem faz a vontade de Deus está garantido na eternidade. Eu achei linda essa versão. Quem faz a vontade de Deus está garantido na eternidade. E eu quero compartilhar uma frase que Agostinho falou num sermão dele, que eu li também em algum lugar, que diz assim: agarre-se a Cristo, pois Ele se tornou temporal por você. Ele se tornou passageiro. Ele se tornou como eu e você por um tempo. Se tornou temporal, para que você tomasse parte na sua eternidade. Agarre-se a Cristo, pois Ele se transformou em algo temporal, temporário, para que eu e você, estando aqui, pudéssemos ter acesso à eternidade que está nele. Como você tem vivido com as coisas que são lançadas sobre você? Quero contar uma última história. Diz que tinha um artista muito bom no que ele fazia. E ele estava pintando a abóbada de um templo muito grande. Então ele colocou o seu andaime bem alto e ele começou a pintar. E ele pintava, e ele se distanciava para olhar, e ele voltava e ele pintava mais um pouco. Ele dava alguns passos para trás para poder ver melhor a obra que ele estava pintando. E na medida em que a obra ia crescendo, ia tomando uma proporção maior, os passos dele para trás eram um maior número, para que ele pudesse ver melhor o desenho. E diz que, num determinado momento, ele pintou e ele começou a recuar para ver o desenho. E do outro lado tinha um outro pintor que estava trabalhando com ele e viu que ele ia cair do andaime. E diante da altura, ele fatalmente ia morrer. Só que ele ficou pensando: se eu falar, ele pode se assustar e pode ser pior. Ele pegou o que ele tinha na mão, ele tinha um pincel, e ele jogou o pincel contra o desenho. No momento em que o pincel bateu no desenho e estragou o desenho, ele se assustou, ele parou e avançou na direção do desenho muito bravo. Mas foi o suficiente para que ele não morresse. Foi o artifício que o amigo encontrou para salvar a vida dele. Sabe, quando eu estava pensando nessa ilustração, nessa história, eu penso que o apóstolo João, ele foi um amigo nosso nessa noite. E eu acho que todos nós, eu tenho certeza, todos nós estamos construindo algo. Eu com a minha vida, você com a sua, todos nós estamos construindo algo. E a gente podia chamar esse algo então de uma obra. Você está pintando uma obra. E de vez em quando você dá uma olhada naquilo que você está fazendo. Sabe, me apropriando dessa ilustração, eu acho que nesta noite, o apóstolo João jogou o pincel dele no nosso desenho, para fazer a gente parar, para nos ajudar a enxergar e talvez corrigir algumas coisas. Em que área da sua vida hoje foi lançado um pincel com tinta? Em que área hoje da sua vida foi bagunçado aquilo que você está fazendo? Para que você possa perceber de uma maneira diferente, olhar à sua volta e ver talvez os perigos que estavam
rondando os teus passos. Talvez você não vá aproveitar o desenho que você estava fazendo, mas certamente você vai olhar melhor à sua volta. E eu queria te convidar a olhar para a sua história nessa noite. O que vem ao seu coração quando você pensa nisso? Olha com calma. O pincel foi jogado onde? Foi jogado em que área da sua vida? Volto a dizer, na obra que você está pintando, qual é o destaque que você tem dado para as coisas de Deus? Qual é o destaque? Hoje o Senhor nos convida a rever o que nós temos feito em nossas vidas e com nossas vidas. Nos convida a quebrar laços, talvez, que estão nos afastando dele, para que então possamos reaproximar, possamos voltar a fazer a vontade do Pai, possamos voltar a ter entusiasmo pelas coisas que vêm do alto, deixando completamente de ser influenciado pelos valores desse mundo e sermos então motivados, trabalhados, aperfeiçoados pelo sistema que vem de cima, pelo sistema que vem do alto. Eu acho que todos nós precisamos orar nesse contexto, nesse sentido. E eu queria convidar todo mundo a ficar de pé.